Olá pessoal, vamos fazer, conforme a gente tinha falado, vou fazer a correção prática ponto a ponto com vocês da nossa prova, dia 27, da tarde 27, tá? Eu ia fazer ela online via Google Meet, mas como eu recebi mensagem de alguns colegas, nem todos têm acesso naquele horário a computador, nem todos têm acesso à internet, tem alguns que não vão conseguir chegar no horário, aí eu faço a correção ali, muitos não vão assistir. E eu via Google Meet não consigo gravar. Portanto, eu vou fazer a correção prática aqui ponto a ponto, vou disponibilizar ela na sala virtual e vou estar também online via Google Meet, um período de tempo ali hoje à noite, tá? Para que quem não entendeu, quem assistiu a correção, olhou, professor, vai mais naquele ponto, via Google Meet entra comigo aqui online e a gente tira dúvida, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão da prova, que eram 10 questões objetivas, tá? A prova tinha peso 3. E já registro que muita gente foi bem, alguns não foram tão bem, mas eu também já registro que não fiquem nervosos, preocupados, porque nós temos ainda 2 trabalhos avaliativos com peso interessante. Nós temos a prova 2, tá? Então é bem possível, é tranquilo para a gente chegar e trabalhar em conjunto aqui, professor e aluno, para que vocês consigam chegar ao êxito nessa disciplina no semestre, que é o objetivo de vocês e que também é o meu objetivo, tá ok? Vamos lá! Questão número 1 fala das fontes do direito, lá no início do semestre, lembram? Fontes do direito, o que diz a questão? No que tange as fontes do direito penal, assinale a alternativa incorreta. Juridicamente, fonte é o lugar de onde provém a norma do direito. Pessoal, perfeito? A fonte, falando de direito, ela é a norma de onde provém, tá? É a fonte de onde provém as normas do direito. É onde surgem as normas, as leis, os artigos, para que o direito consiga efetivamente ter funcionalidade. Perfeito, assertiva A. Assertiva B, fontes materiais. Lembram que nós temos as fontes materiais e as fontes formais. Fontes materiais refere-se ao organismo que tem poderes para a sua elaboração e criação. Lembre que eu dei como exemplo a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, é onde as leis são elaboradas, são efetivadas, são sancionadas e são, por tabela, também fiscalizadas, como, por exemplo, pelo Executivo, pelas suas redes de responsabilidade. Então, a assertiva B, perfeita. Assertiva C, fontes formais. As fontes formais são aquelas pelo qual o direito não se manifesta. Mais errado que isso, é difícil. Então, as fontes formais são aquelas pelo qual o direito se manifesta, são as fontes formais, onde está a claridade da norma jurídica, da norma penal. Então está erradíssima a letra C. Por quê? Porque ela diz que é onde o direito não se manifesta. E pelo contrário, é onde o direito se manifesta. E a assertiva dele é o seguinte: as fontes formais imediatas são as normas legais. Pessoal, as fontes formais imediatas são as normas legais, são as leis, são os artigos. São onde, de primeiro impacto, de primeiro momento, nós, no operador do direito, nos amparamos para a condução da norma jurídica, do direito. Então, as fontes formais imediatas são a norma jurídica, as normas penais, são as leis, são os artigos, tá? Perfeito. Então, na questão 1, está totalmente incorreta a assertiva C, tá? Quem marcou a assertiva C, acertou. Vamos lá. Questão 2, no que tange as normas penais em branco. Lembre que as normas penais em branco são aquelas que trazem a questão de ser necessidade de ter a complementação de outra norma, para que ela efetivamente tenha na plenitude a sua efetividade. Vamos lá. O que diz? Ela pede o seguinte: no que tange as normas penais em branco, assinale a opção incorreta. Desculpe. Pede a incorreta. A assertiva A diz o quê? São aquelas que têm um preceito incompleto e que vem a ser complementado por outra norma. Acabei de falar. As normas penais em branco são aquelas que têm um preceito incompleto e vêm a ser e necessitam ser complementadas por outra norma. Perfeito, assertiva A. Assertiva B. Normas penais em branco em sentido lato. Lembrem que tem sentido lato e sentido estrito. Normas penais em sentido lato são aquelas que o complemento é determinado pela mesma fonte formal da norma incriminadora. Tá? O direito penal pode suprir uma norma do direito civil, direito civil do penal, processo penal, etc. Nós falamos disso. Então, pode sim, no sentido lato, uma norma, da mesma norma se complementar. Da mesma norma jurídica, não diz que tem que ser penal com penal, civil com civil. Tá? Certo. Letra C. Normas penais em branco em sentido estrito. São aquelas cujo complemento está contido em norma procedente de outra instância legislativa. Professor, eu não me lembro disso. Lembra que eu falei do Ministério da Saúde na aula? Da questão da lei de drogas, que a lei de drogas traz a questão da punição, dos artigos, etc., da pena. Mas a lei do Ministério da Saúde, a resolução, tudo direitinho, as descrições traz o que é droga. Né? A droga é isso, essa droga causa dependência, cannabis, não sei o quê.
Então, essa norma de autodistância legislativa traz e complementa a norma da lei de tóxicos, entendeu? Então, a letra C está perfeitamente correta. E a letra D, que por óbvio é a questão a ser marcada, porque só sobrou ela como incorreta, diz o seguinte: normas penais em branco e sentido lato. Observe que a letra B fala disso. E se nós já passamos pela letra B, interpretamos que ela está correta, por óbvio nós vamos matar facilmente a letra D. Mas vamos lá. Normas penais em branco e sentido lato são aquelas em que o complemento é determinado pela mesma fonte informal. Vou repetir, informal da norma incriminadora. Nem aqui nem na China, papagaio. São aquelas em que o complemento é determinado pela mesma fonte formal. Onde está o erro? Quando eles fazem um pega-ratão para variar, onde botam informal. Tá? A palavra, é uma palavra aqui que troca a questão. Na verdade, ela é determinada pela mesma fonte formal na norma incriminadora. Ok? Então, está justificada porque a questão a ser marcada, a assertiva a ser marcada na questão 2 é a assertiva D. Vamos lá. Questão 3, que fala da anterioridade da lei penal e princípio da legalidade. Mas onde é que estava isso? Eu não me lembro, pessoal. Início do código, artigo 1º, estava nos slides, etc. Vídeo aula e vai embora. Tá? Vamos lá. Em relação à anterioridade da lei penal e ao princípio da legalidade, é incorreto afirmar que o princípio da legalidade é consagrado apenas no artigo 1º do Código Penal. Mas, professor, está no Código 1º do Código Penal, é verdade. Pois bem, mas o que diz a questão, pessoal? O princípio da legalidade é consagrado apenas no artigo 1º do Código Penal. Não, é no artigo 1º do Código Penal, mas também no artigo 5º inciso da Constituição Federal de 1988. Portanto, eles malandramente botam lá, artigo 1º, o aluno, não, mas está mesmo. Só que, quando diz apenas, é que é só ali, e não é só ali. Então está errado porque faltou botar ali que está também na Constituição Federal de 1988, artigo 5º inciso. Então, a assertiva certa, tá? A assertiva incorreta, perdão, é a assertiva A. Vamos ver a B, C e D, o que nos diz. Assertiva B. Segundo a anterioridade da lei penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Pessoal, perfeito? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não pode haver, nada pode ser considerado crime se não existe uma lei anterior que diga, ó, andar para frente é crime. Se não tiver a lei tal, artigo tal, não é crime. Portanto, perfeitamente a questão, a assertiva B está perfeitamente correta. A assertiva C, o princípio da legalidade está consagrado no artigo 1º do Código Penal, encontra-se atualmente escrito também na Constituição Federal, artigo 5º inciso. Perfeito, foi o que eu falei no início da questão. Ele está tanto no Código Penal, artigo 1º, como na Constituição Federal, artigo 5º inciso. Tá? Perfeito, assertiva C. E a assertiva D diz o seguinte: o princípio da legalidade faz referência ao fato de não existir pena sem prévia combinação legal. Exatamente. Não existe pena sem prévia combinação legal. O princípio da legalidade existe. É o princípio que cobra e exige a legalidade de qualquer punição, qualquer imputação. Como uma punição vai ser legal se não existir uma lei que diga que o crime efetivamente é crime? Portanto, perfeita assertiva D. Repito, quem marcou a assertiva A como incorreta na questão 3, acertou. Vamos para a questão 4, pessoal. Vamos lá. No caso da lei penal no tempo, lembra que nós tratamos bastante disso. É incorreto afirmar que, assertiva A lei penal alcança os fatos ocorridos antes ou depois de sua vigência. Não tem como. A lei penal não alcança os fatos ocorridos antes de sua vigência. Como assim, professor? Antes de sua vigência quer dizer que a lei considerava crime, o crime era considerado, a ação era considerada crime antes da lei existir. Como? Se a lei veio dizer que andar para frente é crime, como é que se antes existia a lei, andar para frente também era crime? Não tem como. Então a lei não alcança os fatos ocorridos antes dela existir. Só depois. A partir do dia 1º do mês tal que a lei entrou em vigor, a partir daquele dia andar para frente é crime. Antes disso, meu amigo, me desculpe, não é. Portanto, muito errada, mas muito errada a assertiva A. Vamos ver as outras 3 para ver por que estão certas. Princípio da irretroatividade da lei mais severa constitui um direito subjetivo de liberdade, com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, existe o princípio da retroatividade da lei mais severa e o da lei mais benigna. O que nos interessa saber aqui na disciplina de fundamentos de direito penal é que existe eles e eles podem existir e ser aplicados. Nós não vamos abordar aqui quais são os crimes, porque isso é direito penal especial lá na frente. Tá? Nós estamos introduzindo o conteúdo de direito penal para vocês no primeiro semestre. Então, o que interessa saber hoje aqui com relação a esses princípios? Princípio da retroatividade da lei mais severa. Ele traz um direito subjetivo, tá? Da lei em determinados crimes, que lá adiante vai ser trabalhado, no outros semestres. A lei mais severa vira prejudicar o réu. Vou facilitar, vou dar um exemplo.
um crime de extorsão mediante sequestro. O sequestro está em andamento, não tem findado, não terminou. Entra uma lei nova durante o sequestro. Quando terminar o sequestro, a lei mais grave vai ser imputada no cara, porque o crime não terminou. Então, se era de 5 a 10 a pena antes, virou de 10 a 15, ele vai ser julgado em cima de 10 a 15, porque o crime estava em andamento. Na questão C, fala o seguinte: princípio da retroatividade da lei mais benigna. Aplica-se a lei mais benigna, ou seja, a lei mais benéfica, a lei melhor, a lei mais branda, em cima da lei mais severa. Isso pode acontecer em casos esporádicos específicos. Pode sim uma lei que veio a amenizar um crime ser aplicada quando o camarada ainda está em questões de pré-julgamento, etc, etc. Ok? E a assertiva dele é o seguinte: a lei penal não alcança os fatos ocorridos antes ou depois da sua vigência. Perfeito. Tá? Se ela dissesse assim, ó, a lei penal não alcança os fatos ocorridos antes da sua vigência. Perfeito. O que diz a questão A? Ela alcança os fatos antes da sua vigência, ela não alcança. Tá? Portanto, quando a questão diz ela não alcança os fatos ocorridos antes da sua vigência, depois da sua vigência, está correta. Tá? Ela não alcança porque, como eu disse antes, não tem como alcançar antes ou depois da sua vigência, pessoal. Por quê? Vou explicar de maneira mais completa. A lei, ela passa a existir no dia tal. A partir daquele dia, ela é lei. Quando ela deixa de existir, ela não tem mais potencial nenhum de cobrança, tá? De imputação. Então, a lei não alcança fato nenhum antes da sua vigência, ou seja, antes de existir, e depois da sua vigência, ou depois que ela não existe mais. Tá? É claro, uma lei só tem valor quando ela está explicitamente vigente, dentro daquele período. Enquanto ela existe, ela é aplicada. Quando não existe mais, ou seja, um fato que antes da lei existir ocorreu, se não tiver escrito, explícito, não é crime. E depois que a lei parou de valer, também não é crime. Deixou de valer, não é crime. Portanto, a assertiva D está plenamente correta. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.